Olha, hoje a nossa jornada vai nos levar para um lugar que, no fundo, todo mundo conhece, mas que não está em mapa nenhum: o Rio do Remorso. A gente vai mergulhar na alegoria poderosa do livro Uma Jornada para a Plenitude para entender como é que se atravessa essas águas tão turbulentas do nosso passado. Pensa num rio onde a água não é, bem, não é água, é puro arrependimento. A correnteza ali é fortíssima, sabe? E o barulho não é de água correndo, mas sim de um murmúrio baixo e constante, como de 1000 vozes a lamentar erros antigos. É de arrepiar. E para os viajantes da nossa história, esse rio é um muro, uma barreira que simplesmente não dá para cruzar, separando eles do futuro. E é aí que a gente conhece o personagem central desse desafio, o Sombra. Para ele, o rio é mais do que só um obstáculo, é quase como um imã. Aquele manto de culpa pesado que ele carrega parece que o puxa ou arrasta para a beira do rio, como se as águas do remorso soubessem quem ele é e chamassem por ele, querendo afogá-lo no próprio passado. E aí está, né, a essência toda da metáfora. O rio do remorso é aquele estado mental em que a gente fica preso, preso pela nossa própria história. Não é só lembrar de um erro, não. É ser arrastado de volta para ele, com tudo, sentindo o mesmo peso, a mesma dor, como se o tempo simplesmente não tivesse passado. E a forma como isso é descrito na história nossa, é muito poderosa. Quando o Sombra só encosta o pé na água, o manto dele encharca na hora e vira uma âncora de peso impossível. A correnteza pega ele. Isso mostra de um jeito incrível como o remorso não é algo parado, passivo. É uma força ativa que não deixa a gente ir para frente, que afunda a gente bem onde a gente está. Mas, bem quando a situação parece não ter mais saída, surge uma figura lá na outra margem. É o ancião da fé. Uma presença tranquila, que transmite sabedoria, sabe? E ele não chega oferecendo uma ponte de madeira, nada disso. O que ele oferece é a promessa de um caminho que ainda não dá para enxergar. E a reação do Sombra é visceral. É algo que talvez muita gente até reconheça. É aquele grito de desespero de quem acredita que o que fez é tão grave que não tem mais volta, não tem redenção. Ele não consegue ver uma saída porque, na cabeça dele, ele simplesmente não merece uma. E aqui, gente, vem a primeira grande virada da história. O ancião chega e, puf, muda as regras do jogo completamente. Ele pega o perdão, que a gente acha que é um sentimento que tem que esperar acontecer, e coloca ele em outro lugar, no campo da decisão, do poder de escolha. Ou seja, não é algo que você espera sentir, é algo que você decide fazer. É uma mudança de perspectiva radical. Isso leva a gente para uma ideia que parece até contraditória, um paradoxo mesmo. A história diz assim: o rio do remorso não é vencido com força, mas com entrega. Pensa bem. Tentar lutar contra o passado, empurrar as memórias para debaixo do tapete, isso só deixa a correnteza mais forte. Para conseguir atravessar, é preciso se render a um novo jeito de fazer as coisas: o perdão. Tá, mas como é que se constrói essa ponte invisível na prática? A sabedoria do ancião não fica só na teoria, não. Ela se transforma num ritual, num ato bem físico. Ele manda os viajantes pegarem pedras, onde cada uma delas vai simbolizar um peso que eles carregam. O processo parece simples, mas o significado é gigante. É um ato de liberar as dívidas que a gente cobra dos outros dentro do nosso coração. E aí o ancião diz uma coisa fundamental: libertem o prisioneiro e descobrirão que o prisioneiro eram vocês mesmos. Quer dizer, perdoar os outros é, antes de mais nada, se libertar. E olha, o efeito é imediato. Eles sentem um alívio, uma leveza. Mas, pro Sombra, aquele peso esmagador do manto dele não vai embora. Ele conseguiu perdoar todo mundo, mas a dívida principal, aquela que ele cobra de si mesmo, essa ainda tá lá, pesando. E é exatamente aqui que a jornada chega no seu ponto mais difícil: a pedra do auto-perdão. Ela é descrita como a mais escura, a mais pesada de todas. E por quê? Porque é aquela que a gente guarda com mais força, muitas vezes acreditando que a gente merece carregar aquele peso para sempre. Vendo a hesitação do Sombra que fala, mas eu não mereço, o ancião entrega a segunda chave. E essa frase é a permissão que faltava. Ele diz: a graça não é para os que merecem, é para os que precisam. Pensa nisso. Não é um troféu por ter sido bom, é um salva-vidas para quem está se afogando. É para quem precisa, e não para quem se acha merecedor.
E esse é o clímax da travessia. A história descreve um grito que rasgou a garganta do Sombra. Um grito que carregava anos e anos de dor, de autocondenação. O ato de jogar aquela pedra no rio não é só um gesto, sabe? É uma liberação total, uma catarse. É ele rompendo com aquela identidade de culpado que ele carregou por tanto, tanto tempo. Então vamos ver o que acontece a seguir, como essa decisão muda tudo. O ato de se perdoar não faz o rio secar, não, mas muda completamente a relação do Sombra com ele. A tal ponte invisível do perdão, agora ela existe. E olha que incrível a transformação que acontece. Aquele manto, que era o símbolo de todo o peso que ele carregava, não some, mas ele perde a densidade, vira uma coisa leve como a névoa. Isso é muito simbólico. Mostra que o passado não é apagado, mas o peso dele sim é removido. Vira uma lembrança e não mais uma sentença de prisão. E esse, para mim, é o ponto mais importante de toda essa história. Perdoar não é esquecer. O rio continua correndo, as memórias dos erros continuam passando por eles. A grande diferença é que agora essas memórias não têm mais o poder de agarrar ninguém e puxar para o fundo. Agora eles conseguem caminhar por entre elas. O passado vira parte da paisagem e deixa de ser a prisão. A imagem final dessa travessia nossa, é perfeita. Eles não chegam do outro lado sequinhos. Pelo contrário, eles estão encharcados pela água do passado, ou seja, eles reconhecem que aquela experiência agora faz parte de quem eles são. Só que por dentro as almas deles estão inacreditavelmente leves. É a imagem da liberdade. Uma liberdade que não foi conquistada apesar do passado, mas através dele. E a gente termina com essa reflexão que vem direto das palavras do ancião. Quando uma pessoa se recusa a perdoar, seja a outra pessoa ou a si mesma, quem é que ela está, de fato, mantendo na prisão? A jornada do Sombra parece deixar bem claro que a chave da cela, ela sempre esteve na mão de quem perdoa.